Olá, olá, queridas amigas, Deus bendiga. Me conta aqui como amanheceram. Bem, espero que sim. Que bueno que estás aqui. Me alegro ver-te. Hoje quero dar-lhes a bem-vinda a essas hermosas mulheres que estão unindo-se à nossa família de mulheres sanadas para sanar. Primeiro em mim, depois através de mim. Não olvidemos disso. Graças por conectar-se com nós outras. Sou sua amiga e servidora missioneira Márcia Gomes e estou falando desde aqui de Durão, províncias de Guaias. E se é sua primeira vez por aqui, te invito que se inscrevas a meu canal. Deixa-me um like e comentário. Oi, queridas amigas, em o nosso programa Café com Fé, vou falar sobre como ter convicção em tempos de sofrimento. Como podemos, queridas amigas, ter convicção em tempos sombrios, em tempos de sofrimento, em tempos de angústia? Vamos a ler em Jó, capítulo 19, no versículo 23, adelante, que diz assim: se foram gravadas minhas palavras, se quedarão escritos em um livro, se para sempre quedarão sobre a roca, gravadas com cincel em uma placa de plomo. Eu sei que meu Redentor vive e que ao final triunfará sobre a morte. E quando meu pé haya sido destruída, todavia verei a Deus com os meus próprios olhos. Eu mesmo espero vê-lo, espero ser eu quem o veja e não outro. Este anelo me consume las entranhas. Ustedes dizem, vamos acusá-lo, porque em ele está a raiz del mal. Pero cuidem-se de la espada, pois com ela viene la ira justiceira, para que sepam que há um juiz. Pero cuidem-se de la espada, pois com ela viene la ira justiceira, para que sepam que há um juiz. Em Jó, encontramos a um homem em meio de uma profunda crise, que deseja que seu sofrimento, queridas amigas, queda registrado para sempre. Jó, em seu dolor, anela ser escutado e compreendido. Busca respostas que suena com um testemunho eterno de sua aflição. Sua afirmação, sei que meu Redentor vive, revela uma fé sólida, queridas, incluso ante a tragédia. Em el programa de hoje, exploraremos a importância de encontrar convicção em tempos difíceis, confiar em el caráter de Deus e recordar, queridas amigas, que em el dolor Ele nos vê e nos ama. Jó disse assim tão solo: Deus me escutará. Aqui encontramos a Jó em um dos momentos mais profundos de seu dolor, desejando, queridas amigas, que suas palavras quedarão registradas e preservadas para sempre. Pide que seus sentimentos quedem gravados com ponta de hierro em la roca. Este desejo revela o clamor de tu alma por um testemunho eterno de tu sofrimento, uma prova indelével de que tu dolor existiu, de que tu sofrimento não foi em vão. E dolor, muitas vezes, queridas amigas, desperta em nós outras este desejo de resposta. O desejo de que alguém, especialmente Deus,
escute e compreenda nosso sofrimento. Quando enfrentamos momentos de crises, se intensifica a necessidade de ser escutadas e compreendidas. Recordam a história de uma jovem que foi sequestrada aos 11 anos e permaneceu em cautiveiro durante 18 anos. Então, com 11 anos, ela foi sequestrada e permaneceu ali 18 anos. Não recordo seu nome. Ela vivia bajo o controle de seus sequestradores, que se chamavam Felipe e Nancy Garrito, em um pequeno espaço, em la parte traseira de sua casa. Em 2009, quando ela finalmente foi encontrada e liberada, revelou ao mundo uma história de dor e sobrevivência. E o mais importante, esperança. Em uma entrevista, lhe perguntaram a ela que o mantuvo com vida durante esses anos de cautiverio. Sua resposta foi comovedora. Ela disse: sobrevivi porque sabia que em algum lugar minha família me estava esperando. Al igual que Jó, ela anelava ser escutada, deixar um testemunho de sua experiência e sua resiliência, incluso em seu dolor. Sua história se converteu em um legado de esperança e fortaleza. Queridas amigas, o desejo de Jó de que suas palavras sejam eternas refleja esta mesma necessidade humana que nós outras lutamos tenham valor, que nossas lutas tenham valor e significado. Queria que Deus nos escutara e que sua história não fora olvidada. Incluso, sem saber, Jó já estava sendo escutado e sua história impactaria as gerações. Tu dolor, como essa muchacha, é um recordatório de que el dolor encontramos forças para deixar um testemunho que inspira a outras. E como podemos ter convicção em uma crise em meio de sua angústia? Jó expressa uma convicção extraordinária. Sei que meu Redentor vive. Esta frase hebreu vai mais allá do simples conhecimento intelectual. Este verbo iada em hebreu denota conhecimento profundo, íntimo e seguro. Para Jó, isso não foi só uma declaração vazia, queridas amigas, senão uma certeza interior, uma ancla em meio de la tormenta. Esta convicção inquebrantável provém de uma relação com Deus, basada em la intimidade. Jó conhecia o caráter do Senhor e aún em seu dolor sabia que Deus seguia sendo justo e fiel. Ter convicção em tempos de crises requer mais que um conhecimento superficial. É questão de conhecer a Deus profundamente e compreender que Ele é quem sustém nossas vidas. Muitas de nós outras enfrentamos momentos em los que tudo o que nos rodeia parece desmoronar-se. Pero, queridas,
em esses momentos que somos invitadas a confiar em el caráter de Deus. Hoje, Deus está nos chamando. Deus está te chamando para conhecer o seu caráter. Como em Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, que diz: porque eu sei os planos que tenho para vosotras, diz o Senhor, planos para prosperar-os e não para haceros dano, planos para dar esperança e um futuro. Esta promessa nos recorda que o Senhor é fiel, incluso quando a crise interna convencer-nos de lo contrário. Não deixes, querida amiga, que a crise define tu futuro, porque a crise não define tu futuro. Como Job, busca uma convicção basada em quem é Deus, não em las consequências que te rodeiam. Este tipo de fé nasce de uma profunda intimidade com o Senhor e nos dá a segurança de que aún em meio do dolor, nosso Redentor vive e cuida de nós outras. Sabiam, queridas amigas, Deus te está mirando. Job termina esta passagem recordando que Deus vê tudo o que sucede. Em Job, no capítulo 19, reflexiona sobre a justiça divina e a certeza de que Deus está atento a sua situação. Assim como o Senhor escutou o clamor do povo de Israel em Egipto, também vê o dolor e a injustiça que sofremos. Em Êxodo, capítulo 7, 3, no versículo 7, o Senhor declara: he visto a opressão de mi pueblo em Egipto. Escuché sus gritos a causa de sus capatazes e sei quanto estão sofrendo. Esta promessa, queridas amigas, nos recorda que, em tempos de sofrimento, Deus está presente e atento. Ele não é indiferente a nosso sofrimento e a nosso dolor. A justiça de Deus regará em el momento oportuno. E não se olvidem de quienes clamam pedindo ajuda. Podemos confiar que Ele está observando e actuará segundo sua justiça. Somos vistas, queridas amigas. Somos vistas. Somos amadas e somos escutadas. Em Salmos, capítulo 34, no versículo 15, reforça esta verdade. Los ojos de Jeová estão hacia los justos e seus ouvidos atentos a su clamor e de ajudar. Este é um consuelo para todas los que, como Job, clamam a Deus em meio do sofrimento. Não estamos solas em nosso dolor. Nosso Deus é um Padre amoroso que vê, escuta e cuida cada detalhe de nossas vidas. Que a convicção de Job nos inspira a confiar em Deus em quaisquer circunstâncias, incluso em el dolor. Recordemos, queridas amigas, que somos vistas e amadas por um Deus que nunca nos olvida. Em Job, vimos que, incluso em meio do dolor, Job encontra a força para afirmar sua confiança em Deus. Nos ensina que em tempos de crises podemos ter uma fé firme e um testemunho duradouro. Deus vê nosso sofrimento, conhece nossa angústia
e responde em seu tempo perfeito. Não estamos solas. Nosso Redentor vive e caminha com nós outras. Que encontremos em Deus a força e a convicção que tudo, queridas amigas, a convicção que tu vorró. Quero terminar nosso programa de hoje com este versículo que iniciamos nosso programa. Eu sei que meu Redentor vive e que ao final triunfará sobre a morte. Hoje Deus está te chamando para ser um agente dele. Bendiz alguém mais compartilhando essa mensagem. Que Deus bendiga. Tchau, tchau. Nos vemos em o próximo programa Café com Fé.